Olá, amigos do CESFAM. Estamos mais uma vez aqui para realizar uma atividade de cunho doutrinário. Como é bem sabido, estamos em um momento de distanciamento social. Já temos mais de 100 dias nesse processo. Como já tem mais de 100 dias nesse processo, o caminho que nós encontramos foi esse, de estarmos de alguma maneira em contato, para poder de alguma maneira dialogar, trocar pensamentos e afetar uns aos outros, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Então, para começar as nossas atividades, iremos realizar uma prece, como é de costume nas atividades espíritas. Amigo Jesus, espíritos da lavoura cristã, agradecemos por mais esse momento, por mais essa oportunidade que nos permite de alguma maneira estarmos juntos, unidos em pensamento, em sentimento, para que possamos nesse instante, nesse momento, nos colocar cada vez mais aptos ao serviço do bem, ao serviço da paz, ao serviço do amor, ao serviço do Cristo. Que possamos fazer desse instante um instante de crescimento e de aprendizado, e que a paz esteja conosco. Pois é, amigos, estamos mais uma vez aqui nessa atividade doutrinária através dos artifícios das redes sociais, para que possamos de alguma maneira ainda fazer com que o movimento espírita esteja em movimento. E para a temática deste dia, nós temos como a provocação o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Estou aqui mais uma vez na livraria Marco Prisco, aqui no Tele de Menezes. O capítulo 15 do Evangelho, que tem como título: Fora da caridade não há salvação. E especificamente para esse momento temos dedicado para a nossa pessoa, através da figura de Jace, o item que fala sobre o que precisa o espírito para se salvar. Aí continua: parábola do bom samaritano. Talvez a parábola do bom samaritano é uma daquelas parábolas que já fazem parte do imaginário e do conhecimento, que é de domínio comum de todo aquele que de alguma maneira se diz cristão. Acho que não existe isso que se diga cristão que não entenda ou não conheça um pouco, ou já não tenha ouvido falar da parábola do bom samaritano. O interessante é que nesse item específico, que nos é dedicado a trabalhar nesse momento, desculpa que eu quero ver aqui o tempo, por não tomar tempo demais, vou falar demais. Como é que se diz? Só voltando. Então, nesse momento, o interessante é o que se passa um pouquinho, esse item que antecede nesse momento. O que precisa o espírito para se salvar? Aí nesse momento vamos primeiramente entender o seguinte, que está falando das necessidades do espírito. Não é necessariamente do ser encarnado que está nesse momento dessa existência. É o ser que permanece mesmo após do desencarne. O que é necessário para o espírito imortal se salvar? E nesse ponto, aí nós podemos debater o que nós estamos diagnosticando, o que nós estamos reconhecendo enquanto salvação. Que salvação é essa? Salvar-se de quê? Claro que, pelo menos para nós espíritas, devemos compreender que esse termo salvação é uma alegoria,
É uma alegoria. Que nesse momento não é a ideia de salvação, de como fosse nos perder numa região que alguns chamam de inferno. Mas nesse momento a ideia de salvação nós podemos colocar aí e reconhecer como uma ideia de bem-estar, nós podemos reconhecer como tranquilidade, nós podemos reconhecer enquanto felicidade. O que precisa o espírito para ter um bom-estar? O que precisa o espírito para estar tranquilo? O que precisa o espírito para estar feliz? Aí nesse momento talvez a gente possa dizer que para o espírito se salvar, estar tranquilo, ter um bem-estar, ele precisa estar o quê? Satisfeito. Mas vamos entender que a satisfação do espírito se dá naquele momento em que ele diz, olha, eu possuo de tudo e não preciso de mais nada. De tudo aquilo que me cerca, de tudo aquilo que eu tenho, das possibilidades que eu consigo alcançar, estou pleno com ela, estou satisfeito com ela, estou preenchido com elas. E é interessante nesse momento, aí sim você pode dizer, olha, sim, conquistei o bem-estar, estou feliz, estou salvo, porque olha, possuo de tudo e não preciso de nada. Mas isso só é possível a partir do momento que entendemos que conseguimos ter tranquilidade de chegar ao final da noite e dizer que nesse dia, nessa noite, eu não fiz mal a ninguém, que eu não feri nenhum semelhante e que eu fiz tudo aquilo que era possível e necessário para auxiliar o meu semelhante. Aí sim me dá essa tranquilidade, aí sim lhe permite estar feliz, aí sim lhe permite estar satisfeito, aí sim você consegue a salvação, quando simplesmente nos colocamos à disposição de simplesmente deitar à noite e dizer, olha, não fiz mal a ninguém, não levei vantagem sobre ninguém e auxiliei todo aquele de que algum modo eu poderia assim fazer. Aí se você chega no final do dia nessa condição, provavelmente você poderá dizer que talvez esteja salvo. Mas para isso, o nosso amigo Mestre Jesus faz algumas colocações através dos seus ensinamentos para que possamos entender melhor. Para isso, eu vou pedir licença para que eu possa ler alguns pedaços. Não vou ler todo não, para a gente dar uma dinâmica. Como é algo de conhecimento comum, porque eu só quero me permitir a fazer algumas interpretações para que a gente possa dialogar bem com esse nosso momento de hoje, com a nossa realidade atual, certo? Porque o Cristo falou para um público dele. Claro que da maneira que ele falou, ele consegue trazer um conjunto simbólicos que consegue fazer ainda sentido por dias de hoje. Mas se a gente pode e consegue deixar isso mais claro e mais nítido na necessidade, nas demandas que temos, por que não fazer? Na verdade, até o nosso dever. Vamos lá. Aqui no capítulo 15, logo no item 1, tem aqui. Então dirá o rei que estiver à sua direita, vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que foi preparado desde o princípio do mundo. Porquanto tive fome e me deste o de comer, tive sede e me deste de beber, careci de teto e me hospedastes, estive nu e me vestistes, achei-me doente e me visitastes, estive preso e me foste ver. Então responder-lhe-ão aos justos: Senhor, quando foi que vimos com fome
e te demos o de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando foi que vimos sem teto e te hospedamos? Ou despido e te vestimos? Quando foi que te soubemos doente ou preso e fomos visitar-te? O rei lhe responderá: em verdade, verdade vos digo, todas as vezes que isso fizestes a um destes mais pequeninos, presta atenção, nesse é o ponto aqui, ó. Em verdade vos digo, toda vez que isso fizestes a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim que fizestes. Dirá em seguida ao que estiver à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, e de para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Porquanto tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me agasalhaste, estive sem roupa e não me vestistes, estive doente e no cárcere e não me visitastes. Também eles replicaram: Senhor, quando foi que te vimos com fome e não te demos de comer, com sede e não te demos de beber, sem teto e sem roupa, doente ou preso e não te assistimos? Ele então lhe responderá: em verdade, verdade vos digo, todas as vezes que voltastes com assistências a um destes mais pequeninos, deixastes de tê-la para comigo mesmo. Isso você encontra lá no Mateus capítulo 25, versículo 31 a 46. Vamos lá. Mais uma vez aqui, talvez seja necessário a gente levar em consideração algumas coisas. Olha que nesse momento, o que Jesus disse: olha, toda vez que acudimos e auxiliamos aqueles que se encontravam na condição de pequeno, aos pequeninos, aos mais necessidades, foi ao próprio Rei, ao próprio Jesus que ele atendeu, e por isso estava salvo. Aí hoje nós podemos de alguma maneira entender, de algum outro modo, quem são nossos pequeninos. Aí eu vou trazer a vocês, eu vou convidar vocês a visitar um conceito que começou a ser elaborado principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, que é o conceito de etnias e de minorias. Mas nesse momento, primeiro eu vou falar aqui o conceito de etnia, de etnicidade, e eu vou pedir que vocês guardem bem, porque a gente vai, de alguma maneira, esses conceitos que eu vou dar agora, ele vai perpassar a nossa conversa, ele vai ser nossos fios condutores para entender melhor aquilo que eu estou querendo trazer. O conceito de etnicidade descreve um grupo que se define e é definido por outros como diferentes, que supõe de algum tipo de identificação coletiva, como compartilhamento de uma história comum. O grupo étnico não é definido por seu conteúdo cultural, mas sim na contraposição aos outros grupos. Um grupo étnico só se define em relação ao outro, e o conceito de etnicidade é sempre relacional, ou seja, nós podemos chamar de grupo étnicos, ou seja, a gente entende um grupo étnico em relação na relatividade, na comparação. Esse grupo possui um conjunto de características que difere de um outro grupo que nesse momento convivem, ou seja, a partir dessa contraposição, dessas dessemelhanças, dessas características que os diferem, é permitido entender e compreender que estamos diante de um determinado grupo étnico. Beleza? Até aí tudo bem? Eu vou avançar, eu sei que nesse momento vai ser um pouquinho chato, só mais eu vou avançar para a gente tentar fechar aqui. Vamos lá. Agora vem o que? Acho que vocês entenderam o conceito de etnicidade. Vamos de minorias. Minorias, grupos de indivíduos que estão em situação de desvantagem em relação
a maioria. Talvez nesse momento, talvez seja até fácil entender, né? Ou seja, um grupo que tem uma certa desvantagem em relação a outro grupo se encontra na condição de minoria. Se a gente for pensar aqui no Brasil mesmo, os índios hoje se colocam numa condição de minoria. Se a gente for prestar atenção também nos imigrantes, principalmente os bolivianos, hoje se encontra numa condição de minoria. E por se encontrar numa condição de minoria, se encontra numa condição de desvantagem, porque até mesmo ele participa de um grupo étnico que nesse espaço que nós vivemos, chamado Brasil, eles se encontram na condição minoritária. Nós podemos chamar ele de minoria. Mas, no entanto, uma das coisas que a gente tem que entender quando a gente fala de minoria, que essa ideia de minoria que nós temos, às vezes pode ser enganadora, pois nem sempre significa um número menor de pessoas. Um grupo étnico pode ser numeroso em termos populacionais, mas muito fraco em termos de poder e de participação e na distribuição de riquezas. Vamos lá, ou seja, se esse grupo mesmo seja um grupo extenso, grande, mas se esse grupo étnico se encontra numa condição que está desprivilegiada, numa condição do qual a sua participação no poder, nas decisões é desvantajosa, ele se coloca na condição minoritária. Se esse grupo também não tem acesso àquilo que foi produzido, às riquezas que foram produzidas, ele também se encontra na condição minoritária. Isso a gente pôde ver também muito bem claro, principalmente na África do Sul com o Apartheid, onde a gente se encontrava uma imensa quantidade populacional de negros, mas que, no entanto, se eram totalmente alheios, se colocavam essa população numa desvantagem política, numa desvantagem de decisões e numa desvantagem de participação das riquezas, de acesso àquilo que era socialmente produzido. Então, nesse momento, esse grupo também se colocava, mesmo em número grande, ele se colocava numa condição minoritária em relação aos poderes, em relação ao acesso de riqueza. Acho que isso, nesse momento, acho que ficou claro, né? A ideia de etnia, grupos que tenham determinadas semelhanças que diferem de outros grupos. Minoria, ou seja, aquele grupo que é menor, pode ser menor em quantidade, mas só não pura e simplesmente menor em quantidade, mas também que esteja em desvantagem nas condições de poder, decisão e de acesso àquilo que é socialmente produzido, seja riquezas, seja conhecimento ou serviços públicos. Beleza? Acho que vocês já estão começando a chegar naquilo que eu estou querendo dizer, que eu estou querendo construir. Então, nesse momento, vamos lá, não sei se vocês lembram lá que a condição que o rei, que o Cristo naquele momento mencionou para ser salvo foi o quê? Foi ter simplesmente auxiliado aos pequeninos. Olha só, eu não posso nesse momento fazer essa associação que naquele momento, há mais de 2000 anos, Jesus falou de pequeninos. Nesse momento, eu não posso transportar para hoje e dizer que minorias. Será que hoje eu não posso dizer que para ser salvo eu tenho que estar de olho para servir, auxiliar as nossas minorias, que eu tenho que estar atento e alerta a esse grupo populacional que simplesmente não tem acesso aos serviços públicos, a esse grupo que nesse momento não consegue ter voz para garantir direitos necessários, básicos para a sustentação da vida biológica. Porque simplesmente, quando a gente começa a analisar e perceber muito bem quem é
que nesse momento, no nosso Brasil, no nosso contexto, se encontra nus pelas ruas? Quem são aqueles que se encontram despidos pelas ruas? São aqueles que se encontram com a necessidade do alimento para se manter-se vivo. Quem são aqueles que nós encontramos em nossas ruas, em tetos, sem tetos, debaixo de marquises, se enrolando com um pedaço de papel ou papelão? Quem são essas pessoas? Quem são as pessoas que nesse momento se encontram largadas, sem nenhum tipo de sustentação nos hospitais? Isso quando consegue ter um hospital, principalmente hoje, que entendemos que nesse processo pandêmico que estamos vivendo, os leitos dos hospitais estão cada vez mais escasseados. Quem é que tem os privilégios para ter garantidos os leitos de hospitais? Quem que tem que ter nesse momento estar contando com a sorte para ter acesso àquilo que deveria ser nesse momento conquistados, ser acessado a todos? Quem são essas pessoas? Quem é nesse momento que historicamente, devido às condições históricas, nós entendemos que ocupa as prisões e são relegados a nenhum tipo de direito, às vezes, de poder se aprimorar naquele momento e, após de sair até da própria prisão, de ter acesso a possibilidades da sua regeneração, de se reconstruir? Quem são essas pessoas, se não hoje as nossas minorias, ou aquilo que Jesus ia chamar no seu período dos pequeninos? Pois bem, a gente entende que a nossa população geralmente é o quê? Quem somos hoje, nesse momento, na nossa população? Geralmente são o quê? Os negros, os periféricos e os pobres, que nesse momento são os nossos pequeninos, e na nossa linguagem atual nós podemos chamar de quê? Das nossas minorias. Isso sem deixar de lado os nossos índios, que hoje estamos vendo políticas públicas que visam simplesmente exterminar esse grupo populacional que ainda existe, que já é pequeno, reduzido. Porque quando vemos políticas públicas que têm como objetivo devastar, destruir as florestas, nós estamos simplesmente, olha só, devastando o habitat, o seu local de reprodução, seu lugar de vida, seu local simbólico. Ou seja, nós estamos matando, devastando as nossas vidas indígenas, como se a gente tivesse já matado pouco. Queremos agora simplesmente, olha, extirpar de vez aqueles que ainda sobram. Esse hoje também são os nossos pequeninos. Aí nesse momento a pergunta se faz: o que estamos fazendo para os nossos pequeninos de hoje? Para aqueles que simplesmente são desassistidos, para aqueles que simplesmente não tem como ter um pé de igualdade aos recursos que simplesmente o nosso Estado produz. Ou simplesmente fingimos que isso não é conosco, que não temos nada a ver com isso. É nesse ponto que aqui se coloca o ensinamento de Cristo. Olha, devemos olhar para os nossos pequeninos. E se a gente consegue trazer para o dia de hoje, utilizando dos conceitos antropológicos, devemos entender quem são as nossas minorias, para que as nossas minorias não estejam desassistidas. Quantas pessoas ao nosso lado hoje você encontra, olha, que está nesse momento em condições de desvantagens, que não tem acesso àquilo que para muitas pessoas às vezes até se torna supérfluo. Não pode ser desta maneira. E a gente também não pode naturalizar, deixar como natural tais acontecimentos. E nem podemos nesse momento dizer que simplesmente é o karma. Porque, mais uma vez, mesmo que o espírito imortal tenha como missão, tenha como o seu objetivo nesse plano passar por determinadas privações, nós
temos também como objetivo e missão auxiliar todo aquele que necessite, porque é isso que é preciso para ser salvo. Auxiliar os pequeninos, estar de olho nas necessidades e demanda das nossas minorias. É isso que nesse momento talvez tenhamos que fazer, que simplesmente não venhamos entender como comum essa condição de desvantagens que simplesmente se encontram determinados grupos populacionais do nosso país. E para avançar talvez um pouco mais aqui no nosso debate, na nossa discussão, vamos aqui fazer suscitar mais um trecho aqui do Evangelho que nos foi permitido falar no dia de hoje. Vamos lá, deixa aqui o próximo item. Aqui a gente já vai mais ou menos direto para como é que se diz? Para a parábola do bom samaritano. Eu não vou ler toda não, mas vou pegar aqui para que a gente possa entender, certo? Mais um homem querendo parecer. Vamos lá, pessoal. Parece brincadeira, mas novamente o vídeo cortou pelo meio do caminho. Mas vamos tentar. E eu falei, pelo incrível que pareça, eu passei mais de meia hora falando por vento. Mas vamos lá pegar. Pior que dessa vez eu não percebi, passei mais de meia hora falando por vento. Vamos lá, tentar aqui pegar da onde foi que eu parei. Tentar pegar o mesmo caminho. Vamos lá. Como estava falando aqui agora, no último tópico, era para pegar o ponto da parábola do bom samaritano. O homem que descia Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões que despojaram, cobriram de ferimento e se foram, deixando o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, viu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, tendo visto, foi tocado de compaixão, aproximou-se dele, deitou-lhe o óleo e vinho nas feridas, e as pensou. Depois, pondo no seu cavalo, levou uma hospedaria, cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem deste homem, e tudo que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. Qual desses 3 parece ter sido próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? O doutor responde: aquele que usou de misericórdia para com ele. Vamos lá. Aqui nesse momento, mais uma vez, a gente vai tentando o que talvez o Cristo percebeu, que o Cristo nos ensina, e é aquilo que eu estou querendo construir aqui com vocês. Vocês se perceberam? 3 grupos étnicos, podemos chamar assim: um sacerdote, que passeia de um grupo com suas características, um levita, que também tem suas características, e o samaritano. Como sabemos, destes, no período e no local onde Jesus vivia, era o mais sem prestígio, aquele que provocava repulsa nos demais, aquele que não tinha nenhum tipo de respeito de todos os outros da sua localidade e temporalidade. Foi justamente este que parou para socorrer aquele que necessitava. Foi justamente este que parou para atender aquilo que naquele momento se encontrava um semelhante. Ele foi capaz de se identificar sentimentalmente, emocionalmente com aquele que estava diante de si. E é interessante que o bom samaritano, ele chega, ele não faz nenhuma pergunta, não procura saber, ele simplesmente atendeu, não se preocupou-se com o que ele era, ele simplesmente viu alguém que necessitava e foi lá fazer o que deveria ser feito. E nesse momento que a gente vai assim, olha, com que nos identificamos? Quais são as nossas identidades? Como agimos diante daqueles que simplesmente precisam de ajuda e auxílio? Aí nesse momento eu vou trazer aqui não sei se eu já trouxe, mas vou trazer agora
um outro conceito de identidade. A identidade contém tanto aquilo que escolhemos como aquilo que não escolhemos. A parte da vida social que não controlamos é fundamental para a formação da identidade. Ou seja, a nossa identidade é formada por aquilo que nós escolhemos e atribuímos para nós mesmos, como a nossa identidade também é formada por aquilo que não é de nossa escolha. E principalmente no período que nós vivemos, cada vez mais observamos uma fragmentação do ser. E essa fragmentação do ser nos permite construir possibilidades de identidades diversas, amplas, múltiplas. E é interessante também entender que identidade, a ideia de identidade, né, é algo fechado. Nós estamos elaborando e reelaborando a nossa identidade constantemente. Isso é algo que é necessário entender. Por acaso, eu posso dizer que nesse momento, aí vocês vão dizer que algumas coisas que eu vou falar aqui, enquanto espírito você escolheu, beleza, talvez enquanto espírito eu escolhi, mas quando eu chego aqui eu não posso desescolher, entende? Então são aqueles elementos que pelo menos na existência não é de minha escolha, porque você vai dizer, olha, eu escolhi nascer na Bahia, eu escolhi nascer em Salvador, eu escolhi nascer no Brasil enquanto espírito, beleza, enquanto espírito sim, mas aqui na existência isso não é uma escolha, você simplesmente nasce numa determinada família, isso desse mundo, na existência, não estou falando da espiritualidade, na existência não é uma escolha, mas depois que eu estou aqui, que eu já nasci interagindo, comecei a fazer algumas escolhas, por exemplo, escolhi ser espírita, eu escolhi ser professor, nesse momento tudo isso também faz parte da minha identidade, é como eu me reconheço, é como me relaciono com o mundo. Eu sou homem, negro, preto, hétero, tudo isso faz parte da minha condição identitária. Mas interessante que dependendo das identidades que algumas pessoas escolhem ou simplesmente são atribuídas a elas, simplesmente pessoas têm um determinado comportamento para com elas. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vou fazer aqui nesse momento a menção para a gente fazer o link com a parábola do bom samaritano. Se não me engano, lá no dia 28, ainda foi no dia do orgulho LGBT, que vocês tiveram até um seminário sobre LGBT+, que vocês tiveram um seminário há pouco tempo, um rapaz na cidade de Lucas do Rio Verde, Lucas do Rio Verde, chamado João Vitor. João Vitor era um rapaz que trabalha na rodoviária. E como é sabido nesses períodos de pandemia, nós necessitamos ter um certo distanciamento social. Uma senhora, simplesmente, ela não estava respeitando esse distanciamento social. E o que nosso querido João Vitor fez, pediu para aquela senhora, por favor, senhora, se afaste, porque nesse momento é necessário. Só que a partir do momento que o João Vitor faz esse pedido, ela se sentiu no direito de começar a agredir o João Vitor. E nas suas agressões, ela começou a intensificar a partir do momento que ela interroga João Vitor e pergunta se ele era gay. E ele responde, sim, sou gay, sou homossexual. E aí que ela começa a intensificar, não só mais com palavras, a sua violência, e começa a intensificar a sua violência agora de modo física, com agarrões, tapas, murros, diante de João Vitor. E João Vitor, naquele momento, ele tentou sair do local onde ele estava e ir para onde estavam as pessoas em busca de auxílio. Só que João Vitor fala o seguinte, olha, todo mundo viu, ninguém me ajudou. João Vitor sai de uma situação para onde tinha mais pessoas e diz, olha, ninguém me ajudou. As pessoas só olhavam e procuravam o melhor ângulo para poder filmar. Para João Vitor, não teve o bom samaritano. Para João Vitor, não teve aquele que simplesmente entendeu que ele se encontrava numa condição devido à sua identidade, e a sua identidade ser uma identidade minoritária, por ser homossexual, simplesmente estava sendo agredido
Chegou um dado momento que essa senhora simplesmente pegou barra de ferro para bater no rapaz João Vitor. E ninguém o ajudou. As pessoas simplesmente só assistiram. Aí eu pergunto, é assim que queremos nos salvar? Sem olhar para os nossos pequeninos, sem olhar para as nossas minorias, sem olhar para aqueles que têm uma identidade que não é majoritária? É nesse ponto que nós devemos entender o seguinte: não devemos excluir ninguém de obter aquilo que deve ser alcançado por todos. Respeito e dignidade, a figura humana, a figura que se é, não pode ser negada a ninguém. E é uma defesa que todos nós devemos ter. Devemos todos defender aquele que assim necessite, que seja desrespeitado na sua condição humana de espírito imortal que é. E vamos dizer o seguinte, e todos nós estamos aptos a isso. Todos nós estamos aptos. A tal ponto que eu vou fazer aqui a sugestão, fazer a leitura aqui, do parte do livro aqui, Estamos Prontos, nosso querido amigo Hamed, que ele diz o seguinte: porque é preciso a gente trabalhar um pouco mais a nossa empatia e sensibilidade. Para ilustrar essa afirmação, é muito interessante o relato de Kazim, um bonobo, que é um tipo de chimpanzé, um macaco, ensinado para o exercício do processo de comunicação entre as pessoas, acaba passando de aprendiz a instrutor, sem que para isso tivesse recebido qualquer treinamento. Entre outras ocorrências, destaca-se a sequência narrativa em que o pesquisador do Centro de Pesquisa e de Linguagem da Universidade de Estado da Geórgia, em Atlanta, tentava ensinar a Tamuli, irmã mais nova de Kazim. Embora utilizando estrutura verbais simples, ele percebeu que ela não conseguia entender a ordem de comando. Kazim, compreendendo os gestos do instrutor e percebendo a dificuldade da irmã, passou a ser intérprete, ou seja, começou a traduzir os gestos e expressões, pegando a mão da irmã e ensinando tudo aquilo que ela deveria pôr em ação. Percebia-se claramente que Kazim não estava executando o que era destinado a Tamuli, e sim estava ensinando-a a fazer. Não era ele o aluno, era o professor. Constatou-se então o ato solidário, ou seja, sua sensibilidade, quando notou que a irmã ignorava a manifestação da ordem que lhe era dada. Ele usou de empatia para instruí-la. Pois é, às vezes nos falta isso que nós chamamos, olha só, de empatia. Imaginar-se, ou até mesmo se colocar no lugar do outro. Às vezes fica, como diria, como já foi dito, frase de Facebook, às vezes o lugar mais difícil de se achar é o lugar do outro. Às vezes não sabe entender as necessidades e as demandas do outro ser que nos coloca. Por isso que a gente tem que entender o seguinte, como aqui nos coloca Hamed mais uma vez: o ato solidário consiste em auxiliarmos a quem quer que seja, por meio de uma identidade de sentimentos, sabendo que um dia poderemos precisar e ser ajudados da mesma maneira. Aí nos encontramos no ponto que não há um outro lugar, não há um outro caminho para chegar a essa pretensa salvação. Se não nos colocar diante do outro ser e perceber um semelhante do qual devemos nos colocar em condições identitárias, e nessa condição identitária eu não posso reduzir, diminuir diante daquilo com que ele se identifica, não posso tratar ele com menosprezo. Aqui eu posso dizer aqui para vocês, não sei se eu trouxe aqui, acho que eu não falei na outra parte não. Quanto vocês que são moradores do subúrbio, Piripiri, quando simplesmente relatam que isso faz parte da sua identidade, quantas vezes vocês sentiram que foram tratados com certo preconceito, como é que seja naquela coisa daquela brincadeirinha, no interior
não tem nem no mapa. Sabe? Eu posso dizer também que eu já, apesar que eu moro na Fazenda Grande, que também nem é nenhuma maravilha, bairro periférico também, mas já morei em Paripe por pelo menos 10 anos. E sei que simplesmente, só pelo simples fato de morar numa determinada localidade, parece que nós temos menos direitos, que possamos ser tratados com desrespeito, sabe? Aquilo naquele momento, o que as nossas pesquisas nos traz, que quando se é mulher, negra, periférica e pobre, parece que mais negado lhe é os recursos. E se não for homossexual, ainda se for de religião matriz africana, ou seja, se tudo isso fizer parte da sua identidade, parece que menos direitos se tem, parece que menos possibilidades de se identificar, sentirmos empatia para com essas pessoas. E nesse momento depois vamos querer dizer que queremos ser salvos, que vamos estarmos tranquilos, que vamos estarmos felizes com isso. Meu amigo, minha amiga, não queremos nos enganar. Se não for pelo caminho da caridade, se não for pelo caminho que nos permite a facultar o exercício cotidiano da empatia, da sensibilidade, da solidariedade, da misericórdia, da compaixão, não vamos de maneira nenhuma conseguir estar de modo tranquilo junto ao nosso amigo Cristo. Porque a maneira que nos permite acessar esferas um pouco mais salutares, esferas mais tranquilas, é o nosso exercício cotidiano, diário, no bem. Se não nos permitir entender que não é possível tratar ninguém com preconceito, olha, já que eu estou aqui no caso de João Vitor, ainda há pouco estive no caso de George Floyd, que simplesmente repercutiu pelo mundo o movimento de vidas negras importam, vidas pretas importam. Mas, no entanto, muitas das vezes a gente faz isso um pouco de teatro, porque aconteceu nos Estados Unidos, repercutiu, aqui entramos um pouquinho na onda. Mas quantas vidas pretas brasileiras a gente vê simplesmente sendo assassinadas, esquecidas nos porões das cadeias e simplesmente não fazemos nada. E pior de tudo não é fazer nada. Às vezes nem queremos reconhecer que isso se trata de racismo. Mais uma vez, vamos entender quem são as nossas minorias, quem são aqueles que têm menos acesso ao poder, quem tem menos acesso à justiça, quem tem menos acesso às riquezas, quem tem menos acesso àquilo que é socialmente produzido. Isso diz muito da gente. Não podemos, mais uma vez, entender que isso seja natural. Por isso, nesse patamar que nos colocamos a cada vez mais nos colocarmos de maneira tranquila e serena. Só será possível isso a partir do momento que eu reconheço o outro enquanto um semelhante. E nessa semelhança que eu tenho com ele, não vou fazer com as diferenças que possivelmente eu posso ter e tratá-lo com ele com indiferença. João Vitor não teve um bom samaritano na vida dele. Essa é a situação que nos colocamos. Às vezes fingimos não ver a situação. Às vezes achamos que não é com a gente, que eu não devo fazer nada. E como já foi dito, não é apenas não fazer o mal. É preciso estarmos fazendo o bem. Só deixar de fazer o mal para nós já não basta. É necessário estar caminhando com ações afirmativas para o bem. Por isso, meus irmãos, se hoje queremos de alguma maneira acessar a nossa salvação, se queremos acessar a nossa tranquilidade, se queremos acessar a nossa satisfação,
Isso só será possível a partir do momento que eu entenda que eu fiz todo o bem que eu poderia fazer. Porque eu só poderia também viver a minha felicidade. Porque felicidade é isso. É uma conquista pessoal. Beleza. No entanto, ela também é uma vivência coletiva. Eu só posso viver, eu só posso experimentar, experienciar a minha felicidade se eu compartilhar com os demais. Se eu olhar para um lado, olhar para o outro, sofrer desgraça e miséria, a minha felicidade será uma felicidade de alienante. A felicidade daquele que não entende o que está acontecendo do nosso lado. E principalmente nos dias que nós estamos vivendo agora. Se a gente olha para essa situação e faz com que algumas pessoas simplesmente entender que é motivo de fazer piada, me desculpe. Não entendeu ainda o que está acontecendo. E é por isso que mais uma vez dizemos aquilo que o nosso Cristo falou. Se queremos a dita salvação, esse acesso ao reino dos céus, ele só será possível a partir do momento que eu entender que minha energia, que meus esforços devem ser direcionados a fazer com que todos aqueles que necessitem, que precisam, sejam nesse momento atendidos. Que eu possa nesse momento estar de olho para essas pessoas. Que eu não possa simplesmente tornar elas invisíveis perante a minha própria visão e perante a visão daqueles que têm como transformar, mudar e auxiliar. Por isso, nesse momento, é interessante isso. Empatia, sensibilidade, solidariedade. A caridade se estabelece nesse momento que nos colocamos de forma identitária com os sentimentos daqueles que estão ao nosso lado. Que a paz esteja conosco. Nesse momento eu encerro e convido a todos a fazer a sua prece. Eu vou desligar, vou fazer a minha prece e vocês fazem as suas. E mais uma vez, muito obrigado por mais essa oportunidade. Um beijo, um abraço gostoso que eu sei que vocês também gostam e eu também gosto. Quem sabe, até uma próxima. Tchau.